Muito bem, turma. Vamos falar aqui do REC-RAS, tá? O que é o REC-RAS, tá? E qual a vantagem do REC-RAS no processo de modelagem, tá? Então, o REC-RAS, muita gente não sabe o que significa, né? A palavra REC-RAS, mas REC-RAS significa Hydraulic Engineer Center River Analysis System, ou seja, ele é um aplicativo, tá? Um software desenvolvido pelo Centro de Engenharia Hidráulica, tá? do US Corps of Engineers, do Corpo de Engenheiros do Exército Americano, tá? E ele é free, ele é gratuito e serve para analisar ou estimar efeitos em canais naturais e artificiais, tá? Ele calcula perfil de superfície, água de escoamento com base em sistema hidráulico, unidimensional para sistemas permanentes e não permanentes, em sistemas transientes, tá? Isso aqui são algumas telas, tá, do REC-RAS. Ele trabalha com o quê? Ele trabalha com simulação e fluxo permanente, o steady state, tá? Que é a determinação de planícies de inundação, estudo de áreas afetadas em um evento hidrológico crítico, efeitos de modificação de canais. Então, a gente trabalha com fluxo permanente para esses tipos de aplicação. E para os fluxos de transientes, quando a gente quer fazer uma análise de rompimento de barragens, né, áreas afetadas, quais são os danos potenciais associados a do rompimento da estrutura, transporte de sedimentos, deposição de sedimentos e erosão de canais, migração de margens, dimensionamento de estruturas vertentes, inclusive para manutenção de níveis mínimos de navegação. Né? No meu mestrado, eu trabalhei muito com REC-RAS para migração de margens e os efeitos de sedimentação e erosão de canais, tá? Ali no Taquari. Outra coisa que você também pode trabalhar com REC-RAS é variação de fluxo subcrítico para supercrítico, ressaltos hidráulicos, navegação em pontes, simulação de escoamento permanente, escoamento transiente, escoamento quase transiente, tá? Simulação de qualidade de água, e o que a gente mais, pelo menos eu trabalhei muito, foi com a parte de transporte de sedimentos do REC-RAS, tá? Então, no caso, o REC-RAS ele analisa uma rede de canais naturais, tá, e artificiais, calculando, só pegar aqui alguém está pedindo para entrar. Pronto. Vários estão pedindo para entrar. Aproveitar já. Tá? Então, ele analisa a rede de canais naturais artificiais, calcula perfis de velocidade, tá? Variação de nível ou base fluxo hidráulico unidimensional. Tá? A abordagem mais comum que a gente tem com o REC-RAS, tá, são modelos hidráulicos que utilizam as equações do escoamento unidimensional, 1D, tá? Que normalmente é o que a gente está trabalhando aqui, tá? Então aqui no leito do rio a gente trabalha normalmente com modelos de 1D, e quando a gente trabalha com inundação, aí a gente já está trabalhando com modelos 2D, porque você já está trabalhando com elevação, ou seja, além da velocidade, tá? Largura, ou seja, além desses dois eixos, você também tem o eixo Z aqui, que está nesse domínio aqui, tá? Melhor, na inundação você está trabalhando com a inundação, né? Nesse eixo X aqui, e não só na velocidade. Então, esses modelos consideram a planície de inundação como áreas inefetivas ou de armazenamento, tá? Então, admite que nessas áreas não ocorra um fluxo. Então, quando a gente trabalha com o modelo 1D, a gente não admite fluxo aqui, ou seja, se o rio superar a cota dele, ele considera que aqui fica só armazenando, tá? A água para de correr, ok? Isso aí é como funciona o REC-RAS, ok?
Para esse tipo de modelagem, a gente utiliza seções transversais compostas, tá? Para incluir representação de planícies inundáveis. E as profundidades são estabelecidas através de uma relação linear entre seções transversais. Modelo hidráulico com representação bidimensional, 2D, né? E aí, quando a gente fala 2D, a gente está falando tanto aqui da calha principal como da planície, tá? São mais empregados para estudos de trechos específicos de rio. Como ele requer um trabalho computacional muito grande, o REC-RAS, e a gente faz uma análise de um grande trecho de rio, a gente trabalha com o modelo 1D. Mas quando a gente quer analisar uma curva específica do rio, onde eu tenho uma obra aqui, eu quero saber como é que vai proceder durante o tempo, a erosão dessa borda, se vai atuar ou não, se na época de inundação alguma obra ou terreno ao redor de um determinado ponto específico vai ficar inundado, aí eu trabalho com modelos 2D, tá? Quando a gente trabalha com modelos de ruptura de barragem, tá? Onde a gente se preocupa com a ocorrência de diferentes tipos de escoamento, variações bruscas de profundidade e velocidade, essas características impedem que eu vou trabalhar com o modelo 1D. Tá? Então, para isso, eu vou ter que trabalhar com o modelo de 2 dimensões. Tá? Uma outra coisa é a malha, né? Isso vocês já devem ter visto em geoprocessamento, que essa malha aqui, tá? Também é muito refinada, ou seja, quanto mais refinada você fizer essa malha, maior o tempo computacional. Então a gente tem que também ter um pouco de cuidado com esse tipo de uso de malha, tá? Normalmente, esse limite de malhas aí a gente trabalha com a capacidade de processamento do computador que a gente está usando, tá? E estabilidade numérica para calibração. Como eu disse para vocês, cada computador tem uma certa capacidade de estabilidade. Lembra que eu falei para vocês? Vocês podem colocar vários computadores na aula para calcular a curva-chave. Cada computador vai dar um determinado valor. Por quê? Cada computador vai ter uma estabilidade, tá? Uma estabilidade do domínio numérico para essa calibração, tá? Muitos modelos 1D têm demonstrado que os resultados que eles dão de previsão são satisfatórios, tá? E você vai precisar de menos variável, de entrada, menor tempo computacional para processar e tudo mais. E aí, quando a gente trabalha com os modelos combinados, tá? O uso deles vem crescendo consideravelmente, tá? Pelo fato da disponibilidade de dados topográficos, tá? Modelos digitais de terreno, com boa resolução espacial, tá? E aí eu consigo trabalhar aqui, tá? Deixa eu só verificar se tem mais alguém querendo entrar aqui. Mais 2. Vamos voltar. Tá? Então, quando a gente trabalha com modelagem integrada, 1D e 2D, a gente tem uma avaliação de algumas características, tá? Principalmente a parte de planilha, de planície, de inundação, passagem de enchente, onda de enchente, tá? Mas aí, quando a gente trabalha com essa mesclagem de 1D e 2D, acabo tendo a obrigatoriedade de precisar de uma valoração ou de um número maior de dados para poder rodar. Tá? Para simulações unidimensionais de fluxo em regime permanente, o transporte entre as seções transversais adjacentes é calculado por meio da equação de conservação de energia, tá? Que estabelece que a energia total de um ponto analisado é soma dessas parcelas referente à energia potencial, tá? Pressão e cinética.
processo que a vazão, velocidade e altura da lâmina d'água variam apenas no espaço, mas não no tempo. E essa aqui é a equação que está dentro do REC-RAS, que ele faz esses cálculos da conservação de energia. Ok? Se a propriedade do fluido... Vamos lá, de novo, mais um que entrou. Se a propriedade do fluido em um ponto não muda com o tempo, o escoamento, a gente chama ele de regime permanente. Tá? Então, nesse caso, as propriedades variam de ponto para ponto, mas devem permanecer constantes em relação ao tempo. Ou seja, vai variar na minha calha, mas independente do tempo que eu estou fazendo uma modelagem de um dia, uma semana, algumas horas, eu não posso ter mudanças naquele ponto. Tá? A energia associada, a gente tem energia potencial, cinética e a de pressão, e as perdas por atrito e contração e expansão da seção, tá? Que é um C que chama coeficiente de mudança de seção. Ok? Um escoamento turbulento com superfície livre é um processo em que a vazão, velocidade e altura variam com esse meu tempo. Certo? Então, os cálculos dessas variáveis vão ser feitos através das equações de Saint-Venant, tá? Em que ela permite esse cálculo da vazão e da altura em função do tempo e também do espaço. Então, aí a gente tem como princípio da conservação de massas, né, o princípio de continuidade, e o princípio da conservação da quantidade de movimento. Na verdade, as equações de Saint-Venant são obtidas por integração das equações tridimensionais de Navier-Stokes e em altura, tá? Aproximação de águas pouco profundas ou por aplicação direta dos princípios de conservação mecânica, tá? Conservação da massa e da quantidade de movimento. O modelo utiliza simulações matemáticas das condições associadas aos cenários de ruptura e é baseado em equações completas de Saint-Venant para escoamento não permanente em cursos naturais. Tá? A equação de conservação de movimento são mais utilizados para os saltos hidráulicos, tá? Ambientes subcríticos para supercrítico, hidráulica de pontes, com cruzamentos de fluxo, sistema de mistura, tá? E aí, nesse caso, em sistemas de mistura, a gente acaba também, dependendo às vezes, de trabalhar com o CFD, né? Que o professor Johannes trabalha, né? O grupo do professor Johannes trabalha. O procedimento computacional do REC-RAS, inicialmente assume-se uma elevação da superfície da água, numa seção transversal, tá? Ou jusante, e caso esteja calculando ressalto, a partir de um perfil supercrítico. Normalmente se utiliza outros softwares de entrada de dados hidrológicos, tá? A gente insere os dados no REC-RAS pelo REC-HMS, tá? Por quê? O REC-HMS, ele tem os dados hidrológicos, ele vai produzir os dados hidrológicos para rodar no REC-RAS, tá? E ele pode pegar dados de cota de superfície de água e vazão, tá? Através de imagem de satélite. A gente trabalha já com essa interação dos modelos digitais de terreno, tá? Com base na cota de superfície de água e assumindo aplicar as equações de escoamento, a gente trabalha com essas equações que a gente já está acostumado a ver, né? Essas equações lá em hidráulica de canais, a gente fala muito bem delas, né? Já viemos falando dela durante um tempo. Depois, eu calculo as declividades, tá? As perdas de energia, e com base nos valores de perda de energia, eu resolvo a equação de energia da superfície líquida. E aí, o sistema compara o valor calculado com a equação, com o valor informado inicialmente de elevação, e faz um processo interativo até que a diferença fique em 0,01 pés. Essa é a medida padrão do sistema, você não consegue mudar, tá? Muito bem, esse aqui é uma interfacezinha do programa, tá? Onde eu tenho aqui os dados de escoamento
permanente, dados quase transitórios, dados de escoamento transitórios, simulação, transporte de sedimentos, se eu quiser trabalhar com isso. Esse é o botão de simulação total dele, tá? Quando eu quero trabalhar com o REC-RAS. Apenas aqui os botões de abrir, salvar, dados de geometria do meu curso hídrico, dados dos meus sedimentos, temperatura, simulação permanente ou transitória, ou simulação de qualidade de água. Aqui são outros botões, né? Aqueles botões ficam mais, que a gente tem a visualização do nosso perfil ou do trecho, plotagem dos dados, curva-chave, visualização da curva-chave, hidrograma, tabela de propriedades, dados saída, sumário, erros e visualização de descarga de sedimentos. Tá? Esses são os botões principais que a gente trabalha. Tá? Então a gente trabalha principalmente com esses botões dentro do REC-RAS. Tá? E os dados de entrada são, inicialmente, a descrição do canal, em que eu vou colocar o comprimento do meu curso, a rugosidade e a geometria da seção transversal do curso d'água, condições de contorno, geometria da estrutura, tá? Caso exista, então aí a geometria que eu falo é quando a gente tem pontes, bueiros, açudes, né, porque podem interferir no trajeto, tá? Imaginem vocês que eu estou falando que eu tenho aqui um trajeto de um rio, eu posso ter uma ponte, e ela tem algumas particularidades, ou seja, os pilares das pontes, como ela está no rio, ela causa uma, como vou dizer, uma mudança no meu fluxo, tá? Porque a água vai ter que bater e contornar os pilares, então tudo isso aqui é importante a gente colocar quando a gente está inserindo nossos dados. Então, aqui a gente tem a abertura dos trechos, né, onde eu coloco os trechos, né, então cada sessão dessa aqui são sessões de controle, tá? Podem ser sessões de controle para a modelagem, como as sessões de controle que você fez as medições, efetuou as medições de vazão naquele corpo hídrico, para depois vocês poderem calibrar o seu modelo. Aqui em azul são os trechos de rio entre seções, tá? O fluxo de onde para onde que tá. E aqui eu coloco algumas ferramentas, né, que eu vou adicionando. Tá? Assim como muitos softwares, igual o Swim, que faz uma entrada de dados muito parecida, né? E aí a gente tem aqui as entradas que são, ou melhor, a nossa seção é definida por 8 pontos, sempre da margem esquerda para a margem direita, tá? Sendo estação coordenada X e o Y a nossa elevação. Tá? Então, a gente tem aqui, vai desde do leftover bank, tá? Na margem esquerda, até right over bank, que é a nossa margem direita. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 está aqui debaixo da imagem, tá? E esses são os 8 pontos que eu vou entrar, ou seja, aqui eu vou entrar com a estação, tá? Aqui eu entro com a estação, certo? Então aqui é a elevação, ou seja, eu estou dizendo que o meu 5 aqui foi o 4, né? O 4 e 5 tá... Como que tá? 0,1, tá? Aqui eu comecei as medições, mas essa estação tá com esses dados por uma questão de ter pego alguma imagem de satélite, tá? Porque eu posso começar aqui 0, 1, 2 metros, 3 metros, 4 metros, ou seja, aonde está cada ponto desse, e a elevação, sendo 0 o fundo do rio, tá? Podem ver aqui, ó, 4 e 5, tá com elevação 0, certo? Aqui a gente tem as distâncias até a próxima seção do left over bank, do canal e do right over bank, tá? Por que essas distâncias? Se eu tenho
uma seção aqui, depois eu tenho uma seção aqui, uma outra seção aqui, ou seja, o que isso aqui está me dizendo? Que isso daqui está representando a curva de um rio, certo? Então aqui eu tenho leftover bank, o main channel, desculpa, o main channel e o right over bank, certo? Essa distância que ele coloca aqui, downstream reach lengths, é essa distância aqui. Então, essa é a distância entre um e o outro, tá? Então, aqui é a seção 1 e aqui é a seção 2. Essa distância e essa distância. Numa curva, provavelmente, nesse caso aqui do exemplo aqui, uma curva à direita, né? Olhando no sentido do fluxo, o tamanho do leftover bank é menor que do right over bank. Ou seja, aqui estaria 10, 11, 12, por exemplo. Tá? Outra coisa também que eu vou anotando são os valores de Manning. Tá? Porque eu posso ter mudanças nos valores de Manning entre a margem esquerda e a margem direita. Ok? Isso também tem que ser levado em consideração. Certo? Outra coisa são os perfis de velocidade e níveis, tá? São calculadas para cada seção, tá? Inseridas na simulação. E para uma maior representatividade do transporte, a gente tem que ter um maior número de sessões. Então, quanto maior o número de sessões eu colocar no meu sistema, mais representativo ele vai fazer. Por quê? Ele vai fazer uma interação da seção 1 com a seção 2, certo? Então, quando eu vou estar fazendo essa interação, seção 1, 2, seção 1, 2, seção 1, 2, seção 1, 2, né, entre uma sessão e outra, quanto mais sessões eu tiver, mais discretizado ele vai ficar. Tá? Não posso colocar muitos também, porque senão vai aumentar a quantidade de valores que eu vou ter que coletar em loco para poder depois fazer uma calibração. E eu posso também obter sessões teóricas, tá? Por interpolação das sessões que eu tenho os dados. Então, normalmente a gente tem algumas sessões que eu vou coletar para fazer a calibração e entre sessões eu gero sessões teóricas, tá? Para que depois o modelo possa efetuar os cálculos. Quando a gente fala de simulação de transporte de sedimentos, a gente sabe que todo corpo hídrico vai transportar sempre alguma quantidade de sedimentos, tá? E os reservatórios funcionam como bacia de sedimentação, tá? Já que vai diminuir a velocidade do meu corpo hídrico, então há uma tendência da partícula de sedimento ir ao fundo. A deposição diminui consideravelmente a capacidade de armazenamento de reservatórios, então quando a gente modela reservatório, a gente tem que levar em consideração muito sedimento, porque dependendo da quantidade de sedimentos, eu posso jogar uma construção minha no lixo em menos de um ano, tá? Isso dependendo dos rios. E também pode trazer problemas de outros usos consultivos, tá? Já que ele também reduz a qualidade da água, certo? Fluxos quase transitórios simulam a hidrodinâmica transitória, uma série de fluxos permanentes, tá? Ele determina capacidade de transporte, nível de água por seção e 3D, e também erosão e deposição, ou seja, mudanças nas seções transversais. E aqui um exemplo, tá?
em que um rio, com as suas seções, os seus pontos aqui, e aqui eu consigo tirar uma geometria, tá? Uma imagem da geometria do meu canal, ok? Quando eu vou adicionar as propriedades de sedimento, o que eu ponho aqui, tá? Eu adiciono, na verdade, são curvas granulométricas, tá? Para cada seção. Então, cada seção eu vou pôr uma curvinha granulométrica, certo? E aí eu tenho o tipo de sample, né? Ou seja, aqui quais são as amostras, porque de acordo com as amostras, né, eu posso dizer que várias seções vão se basear na amostra 2, algumas seções na amostra 1, e aí eu crio a amostra, ou seja, eu crio a curva granulométrica para aquela amostra, para que o meu software depois vá buscar essas informações aqui, tá? E ele trabalha com a classificação, o diâmetro mínimo e aqui, na verdade, a porcentagem que passa nas peneiras. Não sei se vocês lembram lá da mecânica dos solos, tá? Uma outra coisa que eu vou dizer aqui é que tipo de fonte que são meus sedimentos, que são superficiais, se vem de outro rio, se são ilhas, né, ou bancos de deposição, ou seja, eu escolho também o tipo de fonte, e aí eu ponho para realizar a simulação. Essa simulação demora horas, dias, semanas, isso vai depender muito do detalhamento do seu modelo e do tamanho do seu modelo, tá? E a resposta dele é isso aqui, ou seja, eu tenho aqui um perfil, né, no meu rio, e ele mostra aqui o quê? Que eu vou ter erosão nessa parte e deposição nessa parte, é isso que ele está mostrando, tá? Ele passa de um processo. Então, esse aqui era o design do rio inicialmente, tá? Essa linha d'água. E depois de um tempo de cálculo, o design do rio, né, mudou para esse daqui. O que ele quer dizer com isso? O que ele está mostrando para mim é que isto daqui é deposição e isso daqui é erosão, tá? Ou seja, houve o cálculo dele determinou que aqui vai erodir e aqui vai sedimentar se continuar com essas taxas, tá? Então esse aí é o nosso resultado. No time series plot, né, o gráfico de tempo, né, do sedimento, a gente vê também aqui o initial bed profile, ou seja, como que estava o perfil do fundo do rio inicialmente, e como ele ficou depois da modelagem, ou seja, mostrando, evidenciando direitinho aqui o ponto de deposição e o ponto de erosão do nosso corpo hídrico, tá? E isso daí, né, também pode ser gerado uma seção 3D, tá? Então aqui numa seção 3D, só para vocês terem uma ideia, vocês veem aqui a seção ao longo, né, do rio. Isso aqui pode ser um valor já pós modelagem em que vocês conseguem ver, ó, como era o perfil do meu rio na extensão 5.500, 5.100 e assim por diante, e essa extensão vem reduzindo ou modificando ao longo que eu vou chegando ao fim do meu corpo hídrico. Uma outra coisa que ele também avalia são as mudanças em seções transversais, tá? Onde eu tenho, entre uma seção e outra, eu consigo avaliar, tá? E nessas seções transversais, eu consigo também ter essa visualização. Ou seja, se vocês olharem aqui, eu tenho 1º de agosto de 85, 30 de janeiro de 86, 31 de julho de 86. O que ele está mostrando aqui, ou seja, de agosto, esse aqui é agosto, agosto está aqui, janeiro está aqui,
e julho está aqui. Ou seja, há uma escavação no meu perfil, ou seja, eu estou tendo retirada de material, estou tendo uma erosão aqui no meu perfil. Então, o REC-RAS consegue mostrar isso para você ao longo do tempo, quando você faz uma modelagem, dizendo, olha, se continuar desse jeito, com essas taxas de sedimento, com esse processo, né, vai realmente erodir o seu rio. Então, essas são as vantagens de se utilizar o REC-RAS. Ok? Muito bem, turma. Entenderam aqui até agora a aula? Tá normal para vocês? Beleza. Então, isso daí foi só uma amostra do que é o REC-RAS, tá? Para que vocês entendam esse software, caso vocês um dia desejem trabalhar com esses tipos de modelagem Steady Flow e Unsteady Flow, tá? Modelagens estáticas ou dinâmicas, ok? Muito bem. Saindo disso daqui, vamos para a resolução dos exercícios, tá? Vamos fazer aqui a resolução dos exercícios para vocês, ok? Eu recomendo que vocês tomem muito cuidado agora, prestem bastante atenção, façam suas anotações, tá? Eu vou caminhando devagarzinho, por mais que vocês vão ter acesso a esse vídeo aqui posteriormente, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa resolução de exercícios aqui, tá? Tem alguns conceitos novos, algumas coisas que foram faladas na aula e que eu tenho certeza que passou batida na cabecinha de vocês, então vamos prestar bastante atenção aqui. Outra coisa, para nossa lista de presença, entrem no chat, digitem lá o nome de vocês para depois eu lançar a presença de todo mundo, ok? Então vamos aqui. A primeira questão, tá? Como vocês vão ter acesso depois, vocês podem muito bem pegar o vídeo, parar, anotar, tentar calcular o passo a passo, né? Que aí fica mais fácil. Mas lembrem, tá? De prestar muita atenção aqui, tá? E tentar até calcular algumas coisas durante a resolução dos exercícios, tá? Então a primeira questão aqui é, supondo que as vazões médias naturais, anuais, de um rio sejam normalmente distribuídas e que a média das mesmas é de 100 metros cúbicos por segundo e o seu desvio padrão é igual a 40 metros cúbicos por segundo, eu quero que calcule a probabilidade da vazão média anual ser inferior a 45 metros cúbicos por segundo. Depois, a probabilidade da vazão média estar entre 90 e 120 metros cúbicos por segundo. E as vazões médias anuais associadas a um tempo de retorno de 80 anos. Tá? Então, são 3 questões em uma. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a probabilidade da vazão média anual ser inferior a 45 metros cúbicos por segundo. Eu utilizo essa equação aqui da probabilidade, tá? Onde o Z é um fator probabilístico, ok? Que eu depois vou usar ele para definir qual a probabilidade da vazão média. É igual ao valor que eu desejo saber menos a média, tá? Que a gente tem, certo? Média das vazões médias, dividido pelo desvio padrão das vazões médias, certo? E agora eu vou e calculo, né? Deu lá Z igual a 45 menos 100 sobre 40, que é igual a menos 1,375. E aí eu achei que a probabilidade da vazão média
anual ser inferior a 45 metros cúbicos por segundo é de 8,46%. Tá, mas onde que eu encontro esse valor? Né? Turma, esse valor são tabelas de distribuição normal, tá? Esse tabela de distribuição normal.pdf está lá no drive de vocês, tá? Então vocês têm acesso a esse documento. Certo? Então vamos lá. Como funciona? Se o meu Z foi negativo, na hora que eu calculei lá, meu Z deu negativo, eu vou usar essa tabela aqui. Certo? Então, o que acontece? Eu quero, voltando lá, a pergunta é probabilidade de uma vazão média anual ser inferior a 45 metros cúbicos por segundo. Então, se o meu Z deu negativo, eu vou usar essa tabela inferior a essa área achurada. E exatamente esta tabela vai me dar a probabilidade desta área achurada. O que eu faço? O meu Z deu 1,375. Então eu venho aqui 1,3. Vou atrás agora do quê? Mais 0,07. Ou seja, aqui eu já tenho 1,37. Eu só não tenho o 5. Eu tenho o quê? 1,37 ou 1,38. Né? Que vão me dar esses dois valores aqui de probabilidade. Só que eu quero 1,375. O que eu faço? Interpolo. Fazendo uma interpolação, achei aqui o 0,0846 ou 8,46%. Tá? Então é simples, é só vir e utilizar a tabelinha. Se não tiver um valor, se não for um valor cheio, eu interpolo e acho o valor. Tá? Na segunda questão, ele pede a probabilidade da vazão média anual estar entre 90 e 120 metros cúbicos por segundo. Ok? Como a gente deseja saber o intervalo, certo? O que ele está dizendo? Se eu olhar num gráfico, tá? Voltando lá, ó, fazendo um paralelo com esse gráfico de distribuição normal aqui, é como se eu tivesse dois valores, 90 e 120, certo? Ou seja, a probabilidade da vazão estar entre esses dois valores, eu quero esta área do gráfico. Certo? Só que aí a gente tem um probleminha. Tá? Porque as tabelas que a gente tem, elas sempre vão mostrar pra gente isso daqui. Ela não vai mostrar esse pedaço aqui, tá nos dando esse pedacinho. Então a gente vai ter que trabalhar a probabilidade de forma a achar isso daqui. Como que eu vou fazer isso? Tá? Primeiramente, eu vou trabalhar o quê? Calcular um valor de Z para valores inferiores a 90. Ou seja, eu tenho já a tabela, então eu sei que se eu calcular para valor inferior a 90, eu vou achar essa área aqui. Ok? Eu vou achar essa área aqui que eu tenho lá na minha tabelinha, bonitinha, sem problema nenhum. Então isso aqui é o menos problemático. Ok? Vou lá, calculei, meu Z deu menos 0,25. Então, novamente, as médias das vazões médias, meu desvio padrão e, vou lá, menos 0,25, menos 0,2, menos 0,05, totalizando menos 0,25. Tenho aqui a minha probabilidade 0,4013, ou seja, uma probabilidade de 40,13. Tá? Então, achei o primeira informação. Depois, eu vou calcular uma probabilidade para superior a 120. Tá? Na hora que eu calcular aqui, eu vou achar um Z positivo. Tá? E o que o Z positivo me mostra?
Quando eu uso a tabela de Z positivo, eu estou vendo toda essa parcela aqui. Certo? Então, o que acontece? Se eu pegar, eu já tenho essa parcela aqui, que foi calculada lá com 90. Ok? Eu usando a tabela positiva, vou achar valores inferiores a 120. Tá? Vamos supor que aqui esteja meu 120. Eu vou só achar valores inferiores a 120. Se eu pegar 1, que é toda a distribuição, menos o 120, eu vou achar valores superiores a 120. Eu vou achar esta parte do meu gráfico. Certo? Então, vamos lá. Achei 0,50, então, vamos lá. 0,5, não tem nada, 0,0. 69,15. Pego 1 menos 69,15, porque a minha probabilidade total, 1 menos 0,6915. A minha probabilidade é igual a 0,3085. Ou seja, essa probabilidade achurada aqui é de 69,15. Mas como eu quero só esse pedacinho aqui, achei ele como 0,3085. Ou 30,85%. Ok? Muito bem. O que eu queria realmente, né, era, né, essa parcela, calculei ela e fiz ali a continha. O problema é que eu quero esse miolo, certo? Então eu sei que o 0,25 eu consegui achar essa parte. Fazendo 1 menos o 0,50 eu consegui achar essa parte. Então se eu somar a porcentagem desse pedaço, mas a porcentagem desse pedaço, menos 1, que é o total, eu vou achar, ou seja, chamar isso aqui de x, chamar isso aqui de y, tá? Então, x mais y menos 1 vai ser essa área da minha distribuição normal, que é exatamente a probabilidade de ocorrer maior que 90 e menor que 120. Certo? Então, essa daqui é a probabilidade. Então, somo os dois, subtraio de 1, eu tenho lá 29,02, né? 1 menos isso tudo, na verdade, 29,02%, tá? Porque eu somei os dois, somei o 40 com o 30, tá? E subtraí, achei aqui 29,02. Tá? É um pouquinho mais complexo ou chatinho, porém, ele mostra muito bem como que a gente vai chegar nas respostas, tá? Para a gente entender como que a gente trabalha com as tabelas de distribuição normal. Depois ele pede as vazões médias anuais associadas a um tempo de retorno de 80 anos, tá? Então, o que que a gente vai fazer isso aqui? Eu uso uma tabela, tá? Também tá lá naquele material que já tá no drive de vocês, que é uma tabela de probabilidade de ocorrer um valor maior que o Z, considerando distribuição normal com média e desvio padrão igual a 1 e com tempo de retorno, tá? Isso aqui veio lá do material do Colichon e do Ornelis 2015. Então eu tenho aqui tempo de retorno, a probabilidade e o valor Z. O problema é que ele pede 80 anos e eu tenho só 50 e 100. E vou interpolar. Se eu interpolar entre 50 e 100, eu tenho aqui uma probabilidade de 0,014, né, ou 1,4%, e um Z de 2,217. Aplicando na equação, tá? Aplicando na minha equação,
eu vou descobrir exatamente o que eu quero, porque agora eu tenho as médias das vazões médias, tenho o desvio padrão das vazões médias, a vazão média desejada pelo tempo de retorno 80 é o que eu não tenho, e eu calculei eu peguei e fui determinar o meu Z lá na minha tabela, certo? O Z para um TR de 80. E aí, calculando, eu descubro que a vazão média anual para um tempo de retorno de 80 anos será de 188,68 metros cúbicos por segundo. Ok? Turma, não esqueçam, quem ainda não digitou o nome no chat, não esqueça, senão não tem como lançar presença para vocês. Vamos lá, questão 2. A precipitação média anual de uma cidade, tomando-se uma série histórica de 30 anos, tá? É de 1.550 milímetros. Qual o desvio padrão dessa série, sabendo que a frequência da mesma apresenta distribuição normal e que a probabilidade de ocorrer um ano com mais de 2.000 milímetros é de 0,078, ou 7,8%. Então, o que ele quer saber? Qual o desvio padrão dessa série que ele está propondo? Muito bem. Primeiro, a gente tem que descobrir qual o valor do Z para uma probabilidade de 0,078, tá? E aí eu vou numa outra tabela, tá? Também está lá no livrinho, lá no manualzinho, que está lá no drive de vocês, que é a probabilidade de ocorrer um valor maior do que o Z, considerando distribuição normal média e desvio padrão igual a 1, também no material do Colichon e do Ornelis 2015. Então tem aqui vários valores de Z, tá? Uma tabela bem extensa. E aí aqui as probabilidades. Eu estou procurando um valor de Z de 1,420. E eu não tenho. Tenho 1,4 e 1,5. Faço a interpolação e descubro aqui uma probabilidade de 0,078. Tá? Ou 7,8%. Muito bem. Na verdade, a gente procurou a probabilidade 0,078, né? Eu fiz errado aqui, perdão. E eu tinha só 0,08 e 0,06. Então, o 0,078 está aqui no meio. Eu interpolei para achar um valor de Z de 1,42. Tá? Se a gente aplicar a fórmula aqui, que a gente já conhece, e a única coisa que eu precisava era o desvio padrão, eu, efetuando os cálculos, tenho que o desvio padrão é de 316,9 milímetros. Ok? Vamos continuar aqui com as nossas resoluções. Vamos para a nossa questão 3. Turma, está muito difícil para vocês estão conseguindo acompanhar? Querem que eu explique mais detalhadamente? Podem abrir o microfone para falar comigo, tá? Professor, tudo tranquilo aqui. Então, beleza, turma. Vou continuar então. Então, vamos lá. Para uma série de dados de vazão de 68 anos, tá? De uma estação fluviométrica de uma bacia hidrográfica no Brasil, a gente obteve os dados a seguir e pede para determinar a vazão de referência Q710, tá? Agora a gente vai fazer o Q710 sem usar a planilhinha, tá? A gente vai fazer um Q710 meio que na raça, na mão. Então, primeiro a gente tem a média das vazões, Q7, isso aqui são os dados que foram obtidos, tá? Então, a média das vazões Q7, ou seja, as médias móveis de 7 dias, deram 6,06 metros cúbicos por segundo, tá? Isso aqui, na verdade, é a média das médias das vazões de 7 dias. E o desvio padrão das vazões foi de 1,16 metros cúbicos por segundo.
Como, para calcular Q710, a gente tem dois métodos, tá, de Gumbel, eu vou mostrar os dois métodos para vocês. Um é menos chato, o outro um pouco mais chato, tá? Necessita de uma tabela para ser seguida, mas nada impede vocês de utilizar, tá? Então, a distribuição de Gumbel é essa equação. Se eu quero saber o que é 710, é só aplicar uma distribuição de Gumbel utilizando a média móvel de 7 dias para um tempo de retorno de 10 anos. Então, eu pego a minha distribuição de Gumbel, onde o meu alfa é 1,2826 dividido pelo desvio padrão, e meu Mi é a média móvel, a média, né? Mais 0,451 vezes o desvio padrão. Como eu tenho esse valor e esse valor, eu consigo achar o alfa e o Mi, e, consequentemente, eu consigo definir aqui a minha distribuição de Gumbel para um TR de 10 anos. Então, nossa equaçãozinha está aqui. Vamos resolvendo as incógnitas. Então, Mi, eu tinha lá a média móvel, a média das médias móveis de 7 dias foi 6. O desvio padrão era 1,16. Calculei o Mi, meu Mi deu 6,5. Meu alfa é 1,2826 dividido pelo desvio padrão, dividido por 1,16. Meu alfa deu 1,11. Substituo isso na distribuição de Gumbel, levando em consideração um tempo de retorno de 10 anos. Na hora que eu substituo os valores, ou seja, no Mi, o 6,50 calculado, no alfa, 1,11 calculado, e aqui no TR eu entro com 10, né? Tempo de retorno de 10 anos. Calcula-se uma Q710 de 4,47 metros cúbicos por segundo. Tá? Esse é o primeiro método de Gumbel. Partindo para o segundo método de Gumbel, eu tenho que definir essas equações aqui. Tá? O problema dessas equações é que esse valor, o sigma n e o y médio n, vem de tabela. Tá? Há um método de cálculo, mas ele é bem complexo, então já existe uma tabela, a gente pode tirar direto da tabela. Então, como eles são tabelados, vou mostrar para vocês, tá? Como é que eu acho lá. Primeiro, eu volto lá no enunciado para pegar algumas informações. Vamos lá. Para uma série de dados de vazão de 68 anos, ou seja, tem 68 anos, 68 dados, tá? Essa é a média das vazões e esse é o desvio. Beleza, é isso que eu precisava saber. Vamos lá para o segundo método de Gumbel. Como ele vai vir de uma tabela, essa é a famosa tabela, tá? Aqui está os números de amostra, tá? O YN médio e o sigma N. Então, na hora que eu vou lá e olho 68 dados, né? Eu não tinha 68 anos, então 68 anos de dados, eu tenho um Y médio de N e um sigma N. Eu pego esses dois valores e vou substituir. Eu tenho ele aqui, vou substituir na minha equação. Então, o alfa é o sigma, 1,16 que eu tinha lá, dividido pelo sigma n. Então, meu alfa passa a ser 0,98. Esse YT a gente chama de variável reduzida, tá? E aí, a variável reduzida, ela é importante. Ela é um dos pontos de importância do cálculo. Que aí, no TR, vai entrar o valor de 10, porque eu quero a Q710. Média móvel de 7 dias, em termos de retorno de 10 anos. Então, eu calculo minha variável reduzida, deu aqui 2,25. E aí, o meu Mi, que é a média, que eu também tenho, que é o 6, menos o sigma, o desvio padrão, que é o 1,16, que multiplica a variável reduzida média, tá? Tirada da tabela, 0,5543,
dividido pelo sigma, né, o desvio padrão N, ou seja, desvio padrão para um número de amostras, tá? E esse aqui é a variável reduzida média para o número de amostras. Então, o meu desvio padrão para o número de amostras é de 1,1834, certo? E aqui eu tenho o meu Mi, que é 2,27, ok? Uma outra forma de achar a variável reduzida, além de ter esta equação aqui, é usar esta tabela. Por quê? Eu vou atrás eu vou atrás do período de retorno, que lá no caso é 10 anos, né? Eu consigo já achar a variável reduzida aqui, ó, 2,25. Se a gente olhar aqui, ó, 2,25 foi o calculado, ok? Muito bem. Com todos esses dados na mão, eu substituo na minha distribuição de Gumbel, de modo a minha variável reduzida ser a calculada para um tempo de retorno de 10 anos, por isso que a minha distribuição vai ser uma Q710, que multiplica o desvio padrão sobre o desvio padrão do número de amostras, mais o Mi. Na hora de calcular, deu 2,25 vezes 1,16 sobre 1,1834, mais 2,27. Calculando, deu 4,46 metros cúbicos por segundo. O outro método de Gumbel nos deu um valor de 4,47. Ou seja, vocês percebem que usando um método ou outro, quase não há, melhor, não há uma diferença no resultado. Uma é 4,47, outra 4,46. Tá? Então posso utilizar qualquer um dos dois métodos. Eu gosto muito do primeiro, porque é muito mais cálculo direto, não tem que me basear em tabelas. Ok? Vamos para a questão 4. Tá? As vazões mínimas com 7 dias consecutivos, ou seja, a Q7 de um determinado rio, apresenta uma média de série histórica igual a 12,2 metros cúbicos por segundo. Sabendo que a vazão no tempo de retorno correspondente a 10 anos é 7,4 metros cúbicos por segundo, tá? E a distribuição de Gumbel para mínimos é adequada, pede-se que estime o desvio padrão da série histórica e o valor de Q7 para um tempo de retorno de 20 anos. Ou seja, se eu estiver trabalhando uma Q720, tá? Eu posso também. O Q710 é o que a gente está acostumado, mas eu posso também calcular Q720, Q75, Q7200, isso é independente. Q710 é porque a gente usa ela, as regulamentações ambientais, né, as legislações trabalham com a Q710, tá? Por exemplo, os estados que eu já falei, Curitiba e Minas Gerais, trabalham nisso para definir as suas outorgas. Então, o que eu vou fazer é simplesmente calcular usando a nossa cálculo de Gumbel 1, tá? Para calcular o nosso Q710, o tempo de retorno de 10, e aí eu vou resolver isso daqui. Na verdade, o que eu não tenho, né? Eu tenho a média, que é 12,2. Eu tenho meu Q710, que ele já me deu também, que é 7,4. Né? Essa aqui é a média, né? Voltando lá no enunciado. Média histórica. E a vazão do tempo de retorno de 10 anos é essa, ou seja, o que ele está dizendo que o meu Q710 é esse, então eu tenho esses dois valores, tá? O que eu não tenho aqui é o desvio padrão, que está aqui em duas parcelas da minha equação. Eu posso, eu substituo os valores e resolvo essa equação, e no final eu defino aqui, descubro, né, que o meu desvio padrão é de 3,68 metros cúbicos por segundo, ok? Respondendo o item B, no qual eu quero um Q720, tá? De novo, é a mesma equação que a gente já está acostumado, a única coisa aqui é que ele vai trabalhar com um Q720. Então, eu tenho que primeiro calcular o meu Mi. Então, meu Mi, eu tenho a média e eu tenho o desvio padrão, ou seja, aquele mesmo desvio padrão
ou seja, assumindo que aquele desvio padrão vai continuar para o Q720, eu aplico agora o meu desvio padrão, tá? Tá aqui, ó, 368. Descubro o meu Mi. Depois, com o desvio padrão, eu consigo descobrir o meu alfa. Aplico na equação da Q720 ao que vai mudar. Eu tenho aqui o valor de Mi, tenho o valor de alfa, né, que foi calculado anteriormente. E no lugar do TR20 eu entro com 20, que são os 20 anos. Tem aqui que a minha Q720 é de 5,32 metros cúbicos por segundo. Ok? E isso aí é normal, porque à medida que eu vou aumentando os tempos de retorno, as vazões também vão aumentando, tá? As vazões mínimas. Esse aqui, agora vou falar algumas respostas para vocês, algumas perguntas, né? E eu vou detalhar, né, como se fosse um passo a passo de determinação de alguns dados. Por exemplo, nessa questão 5 pede-se para determinar a curva de permanência de dados de fluviometria de uma determinada bacia hidrográfica, quais são os passos a serem seguidos para determinar a curva de permanência e de que modo eu determino os valores da Q90 e da Q95. Muito bem. Primeira coisa, a gente coleta os dados de fluviometria da estação de controle na bacia desejada, de preferência com 20 anos de dados, tá? Então, sempre vou dar uma preferência para isso, um número, né, substancialmente expressivo de 20 anos, tá? E transfiro os valores das médias mensais para uma planilha eletrônica. Depois, na minha planilha, eu crio 3 colunas, sendo a primeira coluna da ordem, ou seja, ordenando de 1 até o número máximo de dados que eu tenho. A segunda coluna com a frequência e a terceira coluna das vazões. Ok? Na coluna das vazões, eu vou inserir as vazões coletadas e classificá-las da maior para menor. E na coluna da ordem, eu coloco, né, na verdade, eu vou colocar uma célula na linha de maior vazão com ordem 1 e a célula da linha de menor vazão com ordem N, ou seja, o número de dados da vazão, ou seja, minha ordem, né, a coluna de ordem, eu vou de 1 até N, tá? Que é, ou seja, minha primeira coluna é ordem. Eu vou fazer 3 colunas. Aqui vai ser minha ordem. Aqui vai ser a vazão de ordem decrescente, tá? Do maior para o menor, certo? E a última, essa coluna que fica no meio é a nossa frequência, tá? E aqui é a nossa frequência, tá? Que vai nos dar o quê? Quantos por cento? Então eu tenho aqui 1 até N, tá? Aqui vazões, tá? Do maior para o menor, por exemplo. E aqui eu vou calcular nesta coluna aqui a frequência que esta vazão é igualada ou superada dentro dos nossos 20 e tantos anos, 20 anos de dados que eu tenho, tá? Então, na coluna de frequência, eu efetuo o cálculo da seguinte forma. A frequência vai ser O1 dividido por ON, ou seja, sendo O1 o valor da ordem da célula que eu estou querendo, ou seja, pode ser a ordem O1, O2, O3, O4, O5, assim por diante, e ON, o valor da maior ordem que eu tiver, ou seja, o último valor lá. Com os dados calculados, eu seleciono a coluna de frequência e gero um gráfico de dispersão com linhas em escala logarítmica, tá? E aí eu vou ter a minha curva de permanência.
certo? Ou seja, ela vai gerar uma curva muito parecida com esse desenho que eu vou fazer agora. Então, daqui de 0% a 100%. E aqui as vazões, certo? E ele vai gerar uma curva assim. Ok? Esta linha aqui, turma, aqui a gente deixa normal, mas é este eixo, tá? O eixo Y, lá no nosso Excel, a gente vai colocar ele em escala logarítmica, tá? E aí, onde que eu determino o Q90 e o Q95? Eu vou ter aqui os 95% e os 90%. Então, meu 90% é esse valor, meu 95% esse valor aqui, ou seja, é assim que eu determino a Q90 e Q95. Eu simplesmente venho aqui no meu gráfico e acho ele. Como eu posso também lá na minha tabela procurar a frequência Q90, a frequência de 90%, e olhar qual é a vazão que está lá, e a frequência de 95%, e simplesmente olhar a vazão que está lá, tá? Também pode ser isso, tá? Caso na minha tabela eu não tenha frequências exatas de 90 e de 95, tá? Se eu não tiver, é só efetuar uma interpolaçãozinha e eu tenho esses dados na mão. Ok? Outra pergunta. O que é uma vazão de referência e qual a relação com a vazão ecológica de outorga? Essa é uma resposta bem completa, tá? Prestem bastante atenção, tá? Que isso daqui a gente meio que sedimenta aquilo que a gente vem falando há um bom tempo na aula. Primeira coisa, a resolução CONAMA 357 de 2005 estabeleceu critérios de classificação dos rios para enquadramento dentro de uma vazão de referência. A vazão ela não é especificada na CONAMA 357, né? Então, deixa aberto um dos principais critérios de enquadramento, já que a vazão varia com tempo e espaço e influencia diretamente na sua concentração. A definição da vazão de referência depende das condições das fontes de contaminação e das metas que a gente tem para cada trecho de rio. Então, quando as fontes são pontuais, a carga tende a ser permanente no tempo e representam a chamada condição sanitária, ou carga de cidades e indústria. Nessas condições, a vazão mais crítica que a gente tem é a de estiagem, quando a capacidade de diluição do meu rio se reduz, né? Ou seja, a menor vazão do rio para diluir uma determinada carga. Nessa situação, a literatura tem utilizado a Q710. Então, para esses casos em que eu não sei qual é a vazão de referência e eu tenho muitas fontes de contaminações pontuais, eu trabalho com a Q710. Ah, agora vocês entenderam por que Minas e Paraná usam o Q710? Muitas cidades ao longo do trajeto de um corpo hídrico nesses dois estados, tá? Então eu tenho excesso do quê? Excesso de cargas de cidades ou indústrias, tá? São Paulo, a cidade de São Paulo podia também trabalhar com a Q710, né, já que ela tem um excesso disso. Então, a literatura vem utilizando a Q710 como vazão de referência, que é a vazão mínima de 7 dias de duração em tempo de recorrência de 10 anos, tá? Um risco de 10% de ocorrer valores menores ou iguais, tá? Mas, no entanto, considerando que a classe de um rio representa uma meta, ou que deseja que essa meta seja atendida, o maior tempo possível da série é recomendável utilizar-se de uma vazão relacionada com a sua duração no tempo. E aí, neste caso, alguns estados passaram a definir a Q90 ou a Q95, tá? Porque a Q95, né, utiliza a Q95 indica que as vazões são maiores ou iguais a ela durante 95% do tempo, tá? Durante as vazões de referência.
Ou seja, a classe do rio é atendida pelo menos 95% do tempo. Adicionalmente, a gente estabelece que o rio ter pelo menos a classe inferior a essas vazões, entre 95 e 100, garantindo certas condicionantes do rio. Então, tendo essa explicação como base, a vazão de referência é o quê? É uma vazão utilizada pelo poder regulatório e legislativo para determinar uma vazão, um valor de vazão específico para uma determinada bacia, região ou estado, que servirá de ponto de partida para a determinação do valor de vazão outorgável e, consequentemente, a famosa vazão ecológica. Tá? Vazão de referência depende das condições dos corpos hídricos e como que se pretende classificar um determinado corpo hídrico de acordo com a 357. Tá? E esse valor é determinado pelo poder legislativo e regulatório de cada estado e determina a porcentagem da vazão de referência que é permitida destinar para o outorga. Ou seja, quantos por cento da vazão de referência que eu vou poder dispor. Ou seja, eu defino qual é a minha vazão de referência, que é 90, que é 95, que é 710, e uma porcentagem dessa vazão de referência que eu posso outorgar. Tá? Ou seja, uma concessão de uso, tá? Porque na nossa legislação a água é de direito do Estado, tá? E a gente só é consentido a utilizar. A água não é água de todos, mas não é de todos, né? O Estado ainda detém o direito dela. Esse valor é diferente de Estado para Estado, como eu mostrei para vocês, pode ser 30% da vazão de referência ou até 90% da vazão de referência. Isso a gente mostrou nas aulas. Tá? Como é expresso pela Constituição no artigo 20, item 3, que o que são bens da União, lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias pluviais. Então, a água está dentro desse jogo. Tá? No caso, a Agência Nacional de Águas, a ANA, é responsável para regular os rios de domínio da União, ou seja, rios que são transfronteiriços, pegam mais de um estado, né? Então, a ANA é responsável por isso. Tá? Ela que assegura o direito de acesso a essas águas, sendo sua competência a emissão e fiscalização de outorgas de direito de uso em recursos hídricos. Nos demais, a regulação é realizada pelo órgão gestor de recursos hídricos. Ou seja, por exemplo, Rio Paraguai. É a ANA que define qual é a outorga e qual é a vazão de referência. Rio Paraná, mesma coisa. Rio da Prata. Se eu não me engano, o Rio da Prata, agora deixa eu lembrar aqui. Rio Miranda. Rio Miranda nasce e morre dentro do estado do Mato Grosso do Sul. É de responsabilidade do IMASU, tá? Eu não lembro agora se o do Rio da Prata é. Eu acho que o Rio da Prata também, aquele lá em Bonito, tá? E aí, a vazão ecológica, né, que é o valor de vazão referência menos o valor de vazão de outorga, e representa uma vazão suficiente para a manutenção da biota dos corpos hídricos. Então, para a legislação, foi assim que ela enxergou vazão ecológica, tá? Infelizmente, a determinação de vazão ecológica através de apenas cálculos de porcentagem de vazão de referência é uma simplificação adotada no Brasil, tá? Já que a gente tem 207 equações diferentes utilizadas por 44 países no mundo relacionando a vazão ecológica. Então, o Brasil adotou um jeito bem minimalista para definir vazão ecológica, tá? Mas como ela não tem um consenso nem no mundo, a sua real determinação por uma única equação é quase impossível, então a gente definiu no Brasil que a vazão ecológica é o valor da vazão de referência menos a vazão de outorga, tá? Uma outra coisa também que impossibilita ter um cálculo
único para vazão ecológica é que cada biota tem um clima, tá? Tem suas características próprias de biota, de composição de solo, de hidrografia, o uso dos corpos hídricos. Então eu não consigo, de forma alguma, colocar isso de forma prática numa única equação. Ok? A questão 7. Para que serve a determinação de uma curva de permanência? Primeiro, ela auxilia na análise dos dados de vazão de referência em relação às perguntas como: o rio tem uma vazão aproximadamente constante ou extremamente variável? Por quê? De acordo com o meu gráfico, eu consigo visualizar se é constante ou variável. Ou seja, se a gente olhar, vou tentar fazer 2 gráficos aqui de vazão de permanência, eu tenho um assim e um assim. Este daqui, este rio, é mais variável do que este daqui. Certo? Porque aqui eu começo a estabilizar mais ou menos aqui, vamos supor num Q70, tá? Enquanto o outro está me estabilizando no Q50. Ok? Então, isso daqui vai dizer se ele é constante ou variável. A outra coisa que esse gráfico, né, nos aponta é a porcentagem que o rio representa vazões em determinada faixa. Então eu vou saber, dentro de uma determinada vazão, né, qual é a porcentagem que ele é igual ou excedido. Outra coisa é qual a porcentagem de tempo que o rio tem vazão suficiente para atender determinada demanda. Então eu tenho uma determinada demanda e eu vou olhar e vou saber, olha, ele vai conseguir atender 20%, 10%, 100% das vezes. Isso vai depender e essa é uma das respostas do gráfico. Essa curva de permanência expressa a relação entre vazão e a frequência com que a vazão é superada ou igualada e pode ser elaborada a partir de dados diários ou mensais de vazão, de preferência com aproximadamente 20 anos de informação. Tá? Isso é primordial para a gente ter uma curva de permanência bem robusta. Ok? E quais são os pontos principais da curva de permanência? Os pontos principais são a Q50, tá? Que vai nos dar a mediana das vazões, tá? A Q90, que normalmente é utilizada como vazão de referência da legislação no meio ambiente, recursos hídricos de muitos estados no Brasil. A Q95, que alguns estados utilizam, principalmente o nosso, e também é utilizado para definir energia assegurada para a indústria de energia, ou seja, as usinas hidrelétricas, tá? E ela também é útil para diferenciar o comportamento de rios e avaliar o efeito de modificações. Por quê? Uma curva de permanência que tinha este formato pode passar a ter um formato muito mais agressivo, tá? Após um desmatamento. Certo? Então eu posso analisar as curvas de permanência de um determinado ponto e depois de um outro ponto, e dessa forma eu consigo avaliar não só desmatamento, como também o reflorestamento, que poderia ter sido assim e virou isso após o reflorestamento, quando eu construo reservatórios, extrações de água para usos consultivos, dentre outros. Tá? Então, esses aqui são alguns exercícios que eu passei que a gente fez aqui, tá? Que vão servir depois, a posteriori, para
nossa prova P2 de hidrologia. E como eu vi que tem pessoas que estão logadas na aula, mas ao mesmo tempo não colocaram o nome, quem não colocou o nome no chat, só está logado no chat e não colocou o nome no chat, eu não vou dar presença, tá? Vai ter que assistir a aula depois, tá? E me dizer qual a palavra que eu vou dizer agora, que eu não vou nem escrever, tá? Seria gravando. E vai ter que simplesmente mostrar para mim que assistiu o filme, a aula até agora, tá? Quem não assistiu, infelizmente, não vai ganhar presença, porque eu percebi que a gente tem mais alunos do que nomes digitados aqui no chat, ok? Então, por hoje, essa seria a nossa aula de hidrologia, tá? E eu vou, a partir de agora, eu vou preparar a aula, tá? Tirar ela como é que fala? Do meu chat aqui e vou fazer o up da aula lá pro YouTube, ok? Podem ficar descansados, porque tem muita gente aqui já repetindo, tá? Igual você, Larissa. Não se preocupe, tá? Porque quando vocês caem, você digitou o seu chat, digitou no chat e